podcast da farmácia. Nutrição Clínica by Fresenius Kabi. Olá, sejam bem-vindos ao último episódio da série Nutrição Clínica do podcast da farmácia. Depois de falarmos sobre nutrição clínica e da sua importância na farmácia comunitária, vamos hoje tentar perceber qual o seu potencial de crescimento e o crescimento desta categoria e qual a melhor forma e a melhor estratégia de gerirmos a mesma. Comigo tenho o Telmo Silva, farmacêutico, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Telmo, antes de mais, acredito que não sejam muitos os farmacêuticos que não saibam responder esta pergunta, mas vamos começar mesmo por caracterizar o que é a gestão de categorias numa farmácia. Eu acho que podemos definir a gestão de categorias numa farmácia como um processo. E um processo que gera as categorias de produtos e as suas respectivas subcategorias como unidades estratégicas de negócio. Classifica e organiza os produtos para definir a maneira como eles são expostos ao público. Numa farmácia, a gestão de categorias envolve, por exemplo, ações relacionadas com o espaço que os produtos ocupam, os preços e a respectiva estratégia de preço, as ofertas e promoções, o estoque disponível e a reposição de estoque e depois ações específicas de marketing e merchandising. Mas tudo isto tendo como uma premissa de base a visão do consumidor. Ou seja, a categoria deve ser pensada em função de um determinado público-alvo e, sobretudo, das suas necessidades, de maneira a que se produzam os melhores resultados comerciais, rentabilizando o negócio no seu todo, mas também, por outro lado, de maneira a garantir uma experiência de compra que seja aprazível para o consumidor, para o cliente, e que vá ao encontro da satisfação das suas necessidades ou das necessidades que o levaram à farmácia. Na prática, nós podemos definir uma categoria como um grupo de produtos ou até mesmo de serviços que estejam relacionados entre si, de alguma forma, ou que até sejam intersubstituíveis aos olhos do consumidor. É por isso que, numa farmácia, por exemplo, estas categorias podem ser a medicação familiar, tendo depois, por exemplo, os antigripais ou os analgésicos como subcategorias. A gestão de categorias, sendo um processo, é um processo dinâmico. Ou seja, é um processo de reavaliação constante. Não é possível pegar numa categoria, definir todas estas questões que eu enumerei, por exemplo, e deixá-las de forma estática. É preciso andar a rever sempre o próprio conceito e as ações. E deste processo dinâmico resulta normalmente uma combinação do sortido, da arrumação do produto, do preço, da sua apresentação e até da própria comunicação. Falamos de um conceito que não é novo, não é de agora, nasceu há mais de 30 anos, final da década de 80, início da década de 90, por parte de grandes empresas multinacionais da área do grande consumo e que na altura decidiram substituir o tradicional modelo de gestão de marcas por um modelo de gestão de categorias. Foi por isso que, por exemplo, deixamos de ver juntas, todas as referências de uma determinada marca de refrigerantes para passarmos a ver agrupadas das diferentes marcas, por exemplo, no sabor de limão ou no sabor sem cafeína. Okay? Isto porquê? Porque o cliente ou o shopper vai à procura de um produto para uma necessidade específica e depois é confrontado com toda a oferta que existe para aquela problemática ou para a satisfação daquela necessidade. E o objetivo dessa estratégia é o mesmo, seja para a farmácia, seja para o grande consumo, que é maximizar as vendas do portfólio de produtos. Mas mesmo antes disso, podemos recuar ainda mais, e na década de 30 nos Estados Unidos, podemos olhar para isso como a gênese da gestão de categorias, na sua essência, quando algumas lojas perceberam, por exemplo, que os produtos que expunham nas montras tinham um consumo muito maior relativamente a todos os outros. Portanto, podemos encarar isso como talvez sendo aí o nascimento da gestão de categorias. Muito bem. E quais são as mais-valias e a utilidade da gestão de categorias para a farmácia? Eu colocava isto, sobretudo, assente em dois pontos distintos. O primeiro, como uma forma de enriquecer e facilitar a experiência do shopper, do comprador. E depois, naquilo que diz mais respeito à farmácia propriamente dita, uma estratégia que permite trazer valor à farmácia numa lógica de geração de lucro ou de rentabilidade, criando uma oferta de produtos, de serviços, de marcas, de preços e de promoções que seja adequada aos diferentes tipos de clientes e à satisfação das suas necessidades. E volto propositadamente a este ponto, à satisfação das necessidades do cliente. Estas necessidades podem ser mais ou menos explícitas e o ir ao encontro dessas necessidades pode ser, por exemplo, uma venda de oportunidade.
O cliente viu um produto que necessitava devido à boa organização e à boa implantação da categoria e materializou uma compra que foi oportuna. Ou então, o cliente encontrou uma oferta distintiva relativamente a outros produtos de venda e consumou aí a sua compra. Ou, por outro lado, até aumentou uma compra que já iria preparado para fazer, levando um produto complementar, seja pela própria exposição estratégica que foi implementada, ou seja pelo aconselhamento pertinente e assertivo que lhe foi prestado na farmácia. Portanto, e tudo isto contribui no seu âmago para reforçar uma relação de confiança que eu creio que sempre caracterizou as farmácias e os farmacêuticos. E essa relação, essa satisfação de necessidades, fideliza. E essa fidelização talvez seja uma das grandes mais-valias da gestão de categorias, na minha ótica. Mas, se quisermos enumerar vantagens de forma objetiva, podemos falar de uma percepção mais positiva do cliente em frente à exposição dos produtos, mais facilidade na organização e na exposição dos próprios produtos, até mesmo para a própria equipa, facilitando a procura, a navegação e a recomendação de produtos complementares por parte da equipa, aumentando assim até as próprias vendas. Por outro lado, traz mais facilidade para o shopper encontrar o que deseja comprar, acaba por estimular a compra por impulso, pode fazer despertar dessa forma interesse no cliente num produto que ainda não tenha visto, mas também lhe dá mais liberdade e mais agilidade na sua jornada de compra, no seu percurso de compra. E envolver o cliente é importante. E a rapidez no atendimento também. Portanto, este contacto mais direto, mais próximo entre os clientes e os produtos respondem a estas duas questões. Por outro lado, quando feita de uma forma eficaz e eficiente, a gestão de categorias aumenta a margem de lucro na farmácia, com a seleção criteriosa dos produtos que são expostos, e também reduz os custos de reposição e melhora a gestão de estoques, evitando quer returas, quer produto parado, digamos assim. A profissão de nutricionista é relativamente recente, a consciencialização coletiva da importância da nutrição também não tem assim tanto tempo quanto isso, portanto existe, eu acredito, um potencial de crescimento desta categoria de nutrição clínica na farmácia. Sim, Paulo, concordo, e os números confirmam-no. Falamos de um potencial bastante elevado. Objetivamente, a categoria teve, no passado ano 2023, um crescimento no mercado nacional de cerca de 15%. Este ano, já com o trimestre decorrido, já superamos esta percentagem de crescimento. Portanto, estamos a falar, por exemplo, de uma performance que é substancialmente superior às outras categorias mais consagradas, digamos assim, e mais tradicionais na farmácia comunitária, como sejam a higiene oral, a saúde animal ou até a própria dermofarmácia e cosmética. Sendo que este crescimento que falei da categoria de nutrição clínica supera estas três categorias que dei como exemplo, não só no ano transato, mas neste primeiro trimestre. Portanto, temos aqui ainda bastante margem para crescer. Por outro lado, e indo repescando aquilo que o Paulo acabou de dizer, se nos lembrarmos que o objetivo da nutrição clínica é satisfazer as necessidades nutricionais dos doentes que se encontrem malnutridos ou em risco nutricional, quando por alguma razão, decorrente de doença ou de qualquer distúrbio, não conseguem satisfazer as suas necessidades nutricionais totais através da sua alimentação, e se pensarmos que, por exemplo, num estudo recente que foi agora lançado, mais de 115 mil portugueses sofrem de malnutrição ou estão em risco nutricional, que 40% das pessoas que deram entrada ou que dão entrada dos nossos hospitais estão em risco nutricional, que mais de 40% dos idosos que estão institucionalizados em lares estão na mesma situação, que 1 em cada 3 dos doentes oncológicos têm o mesmo problema, o mesmo risco de malnutrição ou se encontram em risco nutricional. Quer dizer, olhando para este perfil de pessoas corresponde, de uma forma geral, ao perfil de pessoas que nós encontramos no dia-a-dia numa farmácia comunitária em Portugal. Portanto, e isto justifica não só o potencial de crescimento da categoria, mas deve ser entendido também como uma oportunidade para criar uma intervenção farmacêutica pertinente, necessária e com ganhos em saúde. Eu proponho, Telmo, que passemos da teoria à prática e com isto pergunto-lhe que dinâmicas a farmácia pode implementar no ponto de venda desta categoria, incluindo aqui as questões do marketing e do merchandising que também já falou. Muito bem. Então, por exemplo, se olharmos para esta questão do ponto de vista do merchandising, a primeira coisa que podemos colocar logo à cabeça é a localização do produto.
Okay? A localização é fundamental, precisamente para responder à tal premissa de envolvimento do cliente, para que este possa interagir com ele, para que o possa descobrir. Okay? Por outro lado, uma identificação e uma sinalética que seja clara e unívoca é outra premissa de base que não podemos dispensar. E isto feito com uma linguagem simples, que seja dirigido ao utente. Por exemplo, designarmos uma subcategoria na nutrição clínica por sarcopénia, apesar de tecnicamente estar correto, pode não ser propriamente a forma mais hábil de conseguir fazer aproximar o cliente do produto, ok? E de fazer com que isto o identifique como uma solução válida para o problema que tem. Por outro lado, se ao invés disso pensarmos em designar essa subcategoria por fragilidade, podemos conseguir já fazer isso. Okay? Portanto, para além da localização, a utilização de uma linguagem que seja clara e objetiva e que esteja desenhada tendo em mente aquilo que são as necessidades dos clientes, é outra premissa de base que não podemos ignorar. Porquê? Porque aquilo que se quer é envolver cada vez mais o cliente durante o seu momento, durante a sua jornada de compra. Isso implica muitas das vezes uma alteração no espaço físico da farmácia. Portanto, e como dizia o Paulo, pôr as mãos na massa ou passarmos da teoria à prática, esse deverá talvez ser o primeiro ponto. É repensarmos os espaços da farmácia, repensarmos de que forma é que podemos introduzir a categoria de nutrição clínica no espaço que existe da farmácia, pensar se conseguimos que ela tenha um espaço próprio ou se terá que dividir o espaço com uma das outras categorias e se isso faz sentido. Ou seja, sei lá, não faria muito sentido termos uma categoria de nutrição clínica a dividir um espaço com, sei lá, produtos de cosmética. Okay? Porque destinam-se a públicos diferentes, com necessidades diferentes, os produtos não têm uma correlação direta entre si, portanto será algo que à partida não seria bem pensado. Ainda assim, e apesar de querermos promover esse livre acesso ao produto, essa interação do produto com o cliente, não me faz também muito sentido para uma categoria como a nutrição clínica tê-la distante da intervenção da equipa da farmácia ou do farmacêutico. Ou seja, que ela seja de livre acesso, sim, mas que possa estar suficientemente perto dos tradicionais balcões de atendimento ao utente para que possa ser feita uma intervenção assertiva e pertinente no esclarecimento das dúvidas ao utente, na escolha do melhor produto, na avaliação de parâmetros factuais do seu problema. Okay? Por outro lado, temos as tradicionais mecânicas de campanhas, de promoções ou de ofertas. E ofertas que sejam pertinentes e oportunas. E digo pertinentes e oportunas porque uma oferta constante, por exemplo, de um produto que está constantemente com desconto, acaba por desvalorizar não só o próprio produto, a própria oferta, mas também a estratégia que temos por detrás. Okay? Se pensarmos de uma forma mais global e pensando numa estratégia de marketing, importa ter uma estratégia que seja globalizante e que envolva logo à cabeça comunicação. E uma comunicação que seja feita dentro e fora do ponto de venda, que seja coerente e que seja consistente. Portanto, desde as montras à identificação das categorias e subcategorias no linear, isto no que diz respeito ao ponto de venda, tem de haver continuidade e tem de haver harmonia. Em relação à comunicação externa, o objetivo máximo será o de tentar passar uma proposta de valor que seja clara para o consumidor. Por exemplo, fazer um post numa rede social com a imagem de um suplemento de nutrição oral hiperproteico com 20% de desconto chapado em cima, não só não é uma comunicação clara, como não acrescenta valor. Que produto é que é? Para que é que serve? A quem é que serve? O que é que o produto oferece? Quais é que são as suas vantagens? Portanto, são questões que não são respondidas numa estratégia de comunicação como esta. E não só não é uma boa estratégia de incentivo à compra, como também não cumpre com o desígnio da responsabilidade de educação para a saúde que a farmácia e o farmacêutico deve ter. Para além disto, para além da forma da comunicação, a seleção do público-alvo também é importante. E porquê? Porque a gestão de categorias não estuda e não atua apenas no ponto de venda. Dedica-se a entender o comportamento de compra do consumidor de maneira a que depois que a oferta consiga ser ajustada a isso. E numa farmácia nós temos, diria, uma camada de complexidade adicional devido ao grau de envolvimento com o cliente. Estamos a falar de necessidades de saúde primárias, ou do próprio, ou de familiares, do seu bem-estar, e isto torna muitas das vezes o tema mais pessoal e mais emotivo. E a comunicação deve refletir isso e deve ter isso em conta. Então, mas
Quer dizer, não devemos comunicar campanhas e promoções e descontos. Não. Pensando objetivamente no caso da nutrição clínica, por exemplo, um consumidor recorrente que faz compra recorrente de um produto da categoria, sim, valorizará uma oferta direta com desconto. Mas para um novo consumidor será talvez mais importante a oferta de um serviço que acompanhe a resolução da sua necessidade, que foi identificada pelo próprio ou que foi identificada pela farmácia. Para esses, por exemplo, um convite para um segundo momento, mais privado, para uma avaliação factual da evolução da percentagem de perda de peso ou da contabilização da ingestão calórica ou proteica será mais importante. Okay? Eu acabo por acreditar numa estratégia que seja equilibrada, de campanhas e promoções por um lado, mas lado a lado com uma oferta de serviço que valorize a intervenção farmacêutica, que procure o devido acompanhamento dos utentes e que sistematize resultados. E isto pode ser automatizado. Okay? Parece complexo, mas pode ser automatizado para simplificar. E até com as ferramentas que temos disponíveis, seja e-mail marketing, seja SMS, agendas eletrónicas, canais de contacto direto com o farmacêutico ou com a farmácia, como WhatsApp, Messenger, etc. Okay? Para além disso, depois temos mecânicas mais simples, mas também continuam a ser muito eficazes, como por exemplo a realização de sessões de degustação ou de experimentação do produto, e isto porque nesta categoria em particular o produto é bastante medicalizado e por vezes é visto como pouco atraente ou agradável do ponto de vista organolético, o que não é maioritariamente verdade, e isto importa desmistificar. Muito bem. Falávamos aqui das estratégias. Faço-lhe 2 perguntas para terminar. Quais são estas estratégias que o farmacêutico em particular consegue adotar nesta gestão e que produtos em particular considera que as farmácias ainda não dão a devida atenção? Nós quando pensamos em estratégias, e estamos aqui a falar de gestão comercial, pensamos sobretudo em números. E aqui eu creio que é necessário fugir num primeiro momento à tentação de fazermos uma análise exclusiva baseada em indicadores. E o primeiro ponto onde eu pegaria seria pela seleção de fornecedores ou pelos parceiros de negócio, que talvez seja mais simpático para designar. E pensando no objetivo da rentabilidade, somos normalmente tão mais atraídos quanto maior for o desconto comercial que esteja em cima da mesa. Mas uma gestão de categorias eficaz, seja para a nutrição clínica ou outras, não nasce, não floresce e não se sustenta apenas de descontos. É importante olhar à qualidade dos produtos, à diversidade de soluções que oferece o portfólio e até à notoriedade. E depois também às soluções que são postas à disposição das farmácias, que ajuda à implementação das referidas estratégias de merchandising e de marketing. Por exemplo, é disponibilizada a comunicação própria e adaptada, existe um plano de comunicações e um plano de campanhas que pode ser alinhado com aquilo que está definido pela farmácia. Há flexibilidade nesse plano para adaptar às necessidades específicas de cada ponto de venda. Há formação que seja de qualidade para disponibilizar à equipa, e não falo de briefs rápidos sobre o produto, mas sim de formação que capacite a farmácia e a sua equipa para a intervenção que lhe é devida. As condições comerciais não devem ser o principal fator de análise ou decisão, sobretudo quando se pretende implementar ou desenvolver uma categoria. A nutrição clínica é uma destas categorias que floresce e que tem potencial, e olhando aquilo que é os indicadores de evolução da nossa população, todos os produtos, todas as categorias que vão ao encontro do natural envelhecimento da população e dos problemas que isso acarreta consigo, terão espaço no futuro. E por outro lado, como disse há pouco, a gestão de categorias dedica-se também a compreender o comportamento de compra do consumidor. E aquilo que nós temos é um cliente cada vez mais exigente, mas também cada vez mais consciente, cada vez mais preocupado com a sua saúde. Então, criou-se uma cultura do self-care. Portanto, todas as categorias de produtos que acabem por responder à satisfação destas necessidades de resolução de problemas de saúde, dos cuidados pessoais, terão sempre muito espaço para crescer. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. O podcast da farmácia. Nutrição Clínica by Fresenius Kabi.